Quando você pensa em estudar um idioma, você sempre quer pegar o caminho mais fácil. Só que você nunca parou para pensar que quando você pega o caminho mais fácil, ele vai te fazer demorar anos até você chegar à fluência, ou demorar anos até você destravar a sua fala finalmente, ou destravar a sua pronúncia. E não é isso que a gente quer quando se trata de estudar um idioma. Então a gente precisa pegar o caminho que é mais rápido, que vai fazer com que a gente realmente aprenda a se comunicar com outras pessoas. E se você ficou curioso com esse vídeo, porque eu vou falar sobre o tão conhecido, famoso aplicativo Duolingo, então fica aqui até o final que eu vou falar sim sobre ele e a minha opinião sincera sobre esse aplicativo. Se você não me acompanha nas redes sociais, você provavelmente não sabe que eu tenho 1.389 dias de ofensivas no Duolingo. E não foi o Duolingo que me tornou fluente. Eu não vim aqui atacar o aplicativo, porque eu realmente gosto muito do aplicativo, até porque quando você quer começar a aprender um idioma, muitas das vezes a gente precisa desenvolver esse hábito. E esse aplicativo, ele realmente ajuda a desenvolver esse hábito pelo fato de ele ser divertido, estimular a competição, enfim. Esse aplicativo, ele realmente trabalha isso no nosso cérebro e faz com que a gente desenvolva um hábito assim um pouco mais fácil, justamente porque tem essa questão das ofensivas. Mas não foi ele que me tornou fluente em francês, não foi ele que me tornou fluente em inglês. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a estudar, principalmente em inglês, porque francês eu já vinha estudando francês de outra forma, com um outro professor, eu tive contato com o inglês, com o Duolingo inglês e comecei a desenvolver as atividades dentro desse aplicativo. No início, ele realmente era muito bom porque ele estava me dando novos vocabulários, eu estava aprendendo novas palavras e tudo. Só que com o passar dos meses, eu comecei a perceber que eu já não estava mais saindo do lugar. Eu já não estava aprendendo mais profundo. Eu errava muito tempo gramatical, eu acabava errando coisas que não deveria estar errando e eu percebia que parecia que eu estava no raso. Tipo assim, quando alguém me perguntava alguma coisa em inglês, eu só sabia responder com o básico, mesmo que eu já estivesse estudando há tanto tempo. E aí foi quando eu finalmente percebi que o aplicativo do Duolingo, ele é um aplicativo bom para quem é iniciante. Mas se você já tem um pouco de base do idioma que você está aprendendo, o Duolingo ele não vai ser tão eficaz, porque ele realmente não vai te fazer chegar à fluência, mesmo que você conclua todo o curso. Eu tenho 1.389 dias de ofensivas e eu ainda não terminei o curso. Até porque eu também não faço aquelas lições, tipo 2, 3 horas de lições dentro do Duolingo, porque eu não acho que essa seja a melhor opção. A gente tem outras ferramentas que desenvolvem muito mais a nossa capacidade e as nossas habilidades cognitivas que precisam ser trabalhadas dentro de um idioma. Então, por causa disso, eu sempre faço apenas uma liçãozinha. É apenas um tracinho de dentro daquele círculo da lição e eu não fico muito tempo, eu só fico uns 15 minutos dentro do aplicativo. Eu realmente cumpro aquilo que é a meta do aplicativo, que é fazer com que você estude pelo menos 15 minutos por dia. Só que depois que eu começo o estudo por esse aplicativo, no dia, eu parto para outra atividade, para eu poder desenvolver alguma habilidade específica do idioma. Por quê? O idioma, quando a gente vai estar estudando, a gente precisa aprender o nosso ouvido, a nossa leitura, a nossa escrita, a gramática, obviamente, e a fala. Então, essas áreas são as áreas que precisam ser trabalhadas quando a gente está estudando um idioma. Então, eu separo um dia da semana para estudar cada área específica. Então, eu faço uma lição do Duolingo e depois eu faço uma atividade que vai desenvolver alguma dessa área no meu idioma que eu estou aprendendo. E foi finalmente desse jeito que eu consegui desenvolver o meu inglês e hoje eu sou nível B2, certificada pelo IELTS, que é o teste de proficiência da Inglaterra, do inglês britânico, já é um B2 para C1. Então, eu já posso ser considerada um nível já intermediário para fluente. Então, eu consegui isso porque eu realmente comecei a fazer esse combo, desde que eu percebi que eu não estava mais avançando com o aplicativo do Duolingo. E eu percebo isso muito nos casos dos meus alunos da Incrível Ferramenta de Idiomas, que muita gente começa também a usar esse aplicativo e percebe que não sai do raso. Então, o meu conselho, e para você realmente entender, é que o aplicativo ele é bom para quem é iniciante, para quem não tem muita base, para quem realmente está começando,
Mas se você já está no nível intermediário, ele já não é tão bom assim. Ele é realmente só para criar aquele hábito de você estar estudando o tempo todo, nem que seja 5 minutos por dia, mas que é interessante sim, importante que você faça outras atividades com outros aplicativos, com outras ferramentas que existem na internet. Muitas delas são utilizadas por professores nativos, por professores que ensinam o idioma. Então é importante que você trabalhe essas habilidades com outras ferramentas. E aí agora entra a grande questão. Então, eu devo pagar o Pro do Duolingo ou não, já que ele é um aplicativo de iniciante? Meu conselho, eu não uso ele pago, eu realmente estudo com as funções gratuitas. Com as novas atualizações, realmente eles têm arrasado, porque aquela função mesmo de você conseguir ligar para o personagem, você conseguir falar, desenvolver a sua pronúncia, é realmente muito bom. Mas eu não acho que seja algo muito interessante para você estar pagando para você desenvolver. Por quê? Existem outros aplicativos como o Pratica, que é Pratica com um K. Ele é muito bom e que ele faz as mesmas funções. Você tem uma conversa baseada no seu objetivo do idioma, de aprender um idioma, com uma inteligência artificial. E ele é um aplicativo gratuito, obviamente. Ele tem funções pagas, como qualquer outro aplicativo, mas ele desenvolve isso também. E isso é um combo de ferramenta. Você faz uma lição no Duolingo e depois vai para outro aplicativo. Essa é a maneira inteligente de você estudar um idioma. Então, se você está no início, eu aconselho sim você começar com o Duolingo. Mas se você já tem uma noçãozinha de inglês, noção do idioma que você vai aprender, não faz o Duolingo com o pensamento de que você vai ficar fluente. Eu aconselho você realmente estudar de forma inteligente essas habilidades do idioma, que é a parte mais importante, trabalhando com ferramentas que existem na internet. Isso vai realmente desenvolver o seu estudo e você vai perceber que dentro de pouco tempo você vai ter avançado e vai ter aprendido e está desenvolvendo cada vez mais e mais o seu idioma. E se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é AniStudy, as minhas outras redes sociais também são AniStudy, então me segue por lá. E se você não é inscrito ainda no canal, aqui eu falo sobre estudos, sobre métodos de organização, métodos de estudo, como estudar para o Enem, enfim, como você realmente pode aprender a estudar. Então se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha com um amigo e me diz aqui nos comentários, você acredita que com o Duolingo é possível você ficar fluente? Eu quero saber a sua opinião sobre isso.